Olá, eu sou o Bruno Henrique Gordon e sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de cinema Popcorn. E os fãs de Star Wars já podem vibrar de alegria, pois finalmente o filme Han Solo, uma história Star Wars, acabou de estrear nos cinemas e a gente vai conferir um pouquinho sobre esse filme hoje aqui no Popcorn. E ainda tem mais, eu bati um super papo com uma galerinha que curte bastante Star Wars e eles provaram que pra ser fã não tem idade não, viu? Então fica ligado que o programa hoje tá demais. Chegou o grande dia da estreia do filme Han Solo, uma história Star Wars, e neste filme a gente vai poder conferir um pouquinho da trajetória do personagem Han Solo e também do seu fiel escudeiro Chewbacca. E esse filme se passa antes do primeiro filme lá dos anos 70, que é Star Wars, Uma Nova Esperança. Com direção de Ron Howard e abrindo em 1.060 salas, Han Solo, uma história Star Wars faz parte do Festival de Cannes 2018 e teve seu lançamento marcado 35 anos depois de O Retorno de Jedi, de 83, chegar aos cinemas. E no mesmo dia que Guerra nas Galáxias, de 77, foi lançado. O filme estreou nessa quinta-feira, dia 24, em cinemas de todo o mundo e é um spin-off da saga principal, ou seja, é uma história que gira em torno da trama. Como era de se esperar, o filme teve alterações de atores. O papel de Han Solo, imortalizado por Harrison Ford, foi confiado ao ator americano Alden Ehrenreich, de 28 anos. Já Donald Glover irá substituir Billy Dee Williams como personagem Lando Calrissian. Já Chewbacca foi interpretado pelo ator finlandês Jonas Suotamo, que substituiu o britânico Peter Mawhill. Get ready. Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. E como a gente bem sabe, esses filmes do nível de Star Wars demoram muito tempo para serem produzidos. Tanto é que eles começam as filmagens muito tempo antes da estreia. E agora a gente vai conferir um pouquinho dos bastidores de como foi a produção, todo o preparo desse filme Han Solo. This is a Star Wars film about rebels on the run. One of the things that struck me was that this film had to be natural. It had to be about characters putting their feet on natural surfaces. So I just felt like everything had to be coming from the right place. Whether it be where the camera was placed, whether it be where the lighting was coming from, it all had to feel legitimate. Let's go! Bradford is a tremendous artist. He has a fantastic style. And visually, he builds from character and story. I think the beauty of Star Wars is that you don't want to try too hard. The simple, strong looks always work better. We start in a world that is quite dark. This film brightens as the film goes on. And so do the creatures, aliens, even the type of droids. So glad we took this job! That droid. I definitely have the best clothes, I think. From the capes to the boots to the style. Everything's really cool. This particular film has been the most costumes we've ever produced for a Star Wars film. We've made over 1,000 costumes for this. You look phenomenal. Well, I knew I was going to see you. This is beautiful. This is such an incredible piece of work. E eu bati um papo com uma galera que é bastante fã de Star Wars e olha só, eles provaram pra mim que realmente são fãs e que não tem idade pra você curtir Star Wars não, viu? Os filmes da saga Star Wars são conhecidos pelas batalhas, pelas guerras para salvar uma galáxia muito distante das forças do mal. Mas aqui pertinho da gente tem uma galera que é fãzaça dessa série e vai contar um pouquinho pra gente como que conheceu, como que passou a se apaixonar por Star Wars. Vamos conversar um pouquinho com essa galera. Como foi pra você? Como você conheceu pela primeira vez Star Wars? Quando foi a primeira vez que você assistiu a saga Star Wars? Na verdade foi uma história que o George Lucas gravou pra TV, dentro do universo Star Wars, que foi a Caravana da Coragem, no planeta Endor, que era a história dos Ewoks, né, que são aqueles ursinhos que vão aparecer depois nas histórias 77, 80, etc. Foi muito bacana porque eu era muito criança e já passava na sessão da tarde, né, a Caravana da Coragem, ficou muito famoso. Posteriormente é que a gente foi conhecer os filmes Star Wars da primeira sequência,
E não é na sequência cronológica, mas era o que se julgava ser o mais importante, depois que eu fui conhecer o Star Wars em si mesmo. A primeira vez que eu assisti Star Wars, faz muito tempo, na verdade. Eu era bem novo, porque eu nasci e Star Wars estava bombando, então eu não entendia nada. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu tinha sabre de luz, tinha aquelas coisas tudo, mas eu só queria bater nas pessoas mesmo, eu nunca entendia a história, nada. Aí o primeiro contato que eu fui ter mesmo com o cinema, com a arte, né, de Star Wars, e entender o que acontece foi com 15 anos. Foi uma fase assim que foi muito... O filme foi muito coerente com o que eu estava vivendo. Então ali eu me identifiquei, tipo assim, é uma coisa de outra galáxia, né, tipo outro planeta e tal. E é ao mesmo tempo super atual, uma crise política, é o Império, é o Senado, e todo aquele peso na história, né, que deixa a gente sempre querendo saber o que vai acontecer, se o bem vence o mal, quem que é o mal, quem que é o bem. Então são as questões que Star Wars levantou assim na minha adolescência, né. Quando foi a primeira vez que você assistiu Star Wars? A long, long time ago. A long, long time ago. Perfeito. A primeira vez que eu assisti, eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos, alguma coisa assim. Assisti por conta do meu pai, que eu sei que ele gostava muito, e aí foi uma influência legal. Eu não sou tão novinho assim, mas que eu me lembro, foi o primeiro filme que eu assisti foi o filme número 4, da cronologia, que foi o primeiro Star Wars que saiu, acho que foi em 77. E assim, eu sou ficcionado por cinema e por ficção científica. E o George Lucas criou um universo muito complexo. Eu falo que ele é o Tolkien da ficção científica, porque o Tolkien está mais na parte da terra medieval, né? E ele é o Tolkien da ficção científica, é maravilhoso o universo que ele criou. Foi um filme assim que me chamou muita atenção e foi nesse começo que eu comecei a amar cinema, sabe? Eu assistia muito filme com meu pai de Charles Bronson, essas coisas. Mas Star Wars foi o que me ganhou, assim. Então, o primeiro filme que eu assisti foi em 98, foi o Ataque dos Clones. Acho que era o Ataque dos Clones, sim. E eu me encantei de primeiro, eu era pequena ainda. E foi o primeiro filme de fantasia e ficção que eu assisti. Então, me marcou muito, assim. E desde então eu acompanho tudo que sai de Star Wars. E com o lançamento do filme Han Solo, uma história Star Wars, a gente pôde ver que o filme que saiu primeiro lá nos anos 70 atravessou gerações e continua trazendo fãs até hoje. Como que fica a expectativa para cada filme lançado? É uma sensação estranha, na verdade, porque quando você assiste os filmes antigos, você fala, poxa, eu nunca vou assistir esse filme no cinema, né? Você fica com aquele sentimento e de repente veio aí o episódio 7. E aí foi minha primeira pré-estreia de Star Wars. Desde então virou um ritual, a gente sempre vai e estamos lá prestigiando, porque é assim, você pode até esquecer que existe o Star Wars. Você vai vivendo a sua vida, vai tendo outros filmes, né? Mas de repente sai um trailer, sai um teaser. Aí você olha e vê a referência passando. Aí você fala, meu Deus, eu preciso ver esse filme. E aí você cria um hype para assistir, para debater depois e conversar. Até o Despertar da Força eu assisti 3 vezes no cinema. Eu assisti 3D, 2D, legendado, dublado. Só para aproveitar ao máximo, porque a fotografia do filme é incrível. E a história tinha potencial para abrir milhares de horizontes, né? O novo e o velho, juntar tudo e prosseguir com a história com novos rumos, né? Então essa expectativa é muito interessante. Eu acho super interessante ter filmes assim que vão ter mais de décadas, igual a Marvel e a DC. E aí eu gostei muito disso, de passar de geração em geração. É um filme super bom, aliás. Eu adoro. O que você espera que vai ser o filme do Han Solo agora? O Han Solo eu não tô muito interessado, tô mais interessado pro filme do final do ano mesmo. Eu quero assistir o Han Solo porque eu acho muito legal. Eu acho que vai ser um filme, assim, a cada filme do Star Wars que sai, eu já fico extremamente ansiosa, eu quero assistir todos. Eu lembro que quando lançou o Rogue One, era uma aposta, na verdade, da Disney, né, dar uma sequência
em Star Wars e agora iniciando essa série um pouco mais pesada em cima de filmes do universo Star Wars, que já existe um padrão desde 2008 nos desenhos, nas Guerras Clônicas, etc. A expectativa foi assim, a gente queria saber o que acontecia fora, né? Porque era uma história dentro de Star Wars, em cima da construção da Estrela da Morte, e realmente surpreendeu muito. O Han Solo é um dos personagens mais icônicos que a sequência traz, e que esse foi um dos filmes que teve mais crítica, né? Antes do filme estrear, inclusive pelo personagem principal, o ator principal não ser tão conhecido. Mas eu acho que o Star Wars sempre fez isso, sempre trouxe novos personagens, sempre apostou em novos artistas. Eu acho que isso é muito válido. E ao mesmo tempo que o Danny Glover, por exemplo, que está fazendo uma ponta no filme, ele está explodindo como um ícone tanto da música quanto roteirista, diretor, etc. Então, acaba as pessoas tendo muito curiosidade, né? E como você disse, de novos fãs, ele é uma pessoa que puxa muito novos fãs. Então eu tenho certeza que o pouco que a gente já ouviu falar sobre a estreia de Han Solo realmente está surpreendendo um pouco. O pessoal fala um pouco do diretor. O diretor do filme é o Ron Howard, que é um cara que não se arrisca muito na direção. Né? Realmente, ele é um cara que faz tudo muito certinho e tal. Mas eu tenho certeza que vai ser um filme que não vai fugir muito dos padrões e vai acabar agradando a maioria dos fãs. E eu tô louco para assistir. E para finalizar, o que significa Star Wars para você? Então, Star Wars pra mim é fantasia, é um mundo paralelo, são momentos que não tem volta, assim. Como eu disse, foi o primeiro filme que eu assisti de fantasia e ficção, e ele te transporta para outro mundo, né? Então, depois disso, eu gosto, é o meu gênero preferido de filme. Depois do Star Wars, eu acho que eu fui só para esse lado. São filmes que eu procuro e que eu acabo assistindo por conta disso, porque ele te leva para outra dimensão, para outro mundo, outros planetas, enfim. E tu foge muito da tua realidade, né? Esquece um pouco do que tá ruim no teu dia a dia e é transportado para uma nova realidade, para novos personagens. E Star Wars para mim é isso, assim, é um mundo novo onde a gente pode ser quem a gente quiser, né? Pode ser um Jedi, pode ser o que a gente quiser. Star Wars é o que eu falei lá no começo, pra mim é onde eu comecei a me apaixonar por ficção científica, foi a minha entrada no mundo de filme desse tema. E significa demais, assim, eu procuro sempre entrar tentar, assim, entrar no personagem, ver o que eu sentiria se eu fosse esse personagem, entendeu? E a história dos principais que conta assim em toda a saga do Luke Skywalker, do Anakin, que é o pai dele, tem muita coisa para ensinar pra gente. Essa luta entre o bem e o mal que a gente vive, seja no dia a dia, seja pra vida, eu acho muito bacana. Apesar de ser uma ficção científica, apesar de ser mentira, digamos assim, uma coisa que nunca vai acontecer, né? Pelo menos a gente não vai ver a nossa geração, mas eu acho que deixa muita coisa pra gente refletir. Cara, Star Wars foi o primeiro a inaugurar, né, a série de blockbuster no mundo, né? A gente teve outras sequências interessantes, mas no que o blockbuster ele se caracterizou no mundo do cinema, a gente pode dizer que Star Wars foi a pedra fundamental. Então, pra gente que é fã, cara, tudo que veio depois, né, tudo que aconteceu depois, fundamentalmente vem por causa do Star Wars. Se a gente tem hoje os Avengers fazendo esse bruto sucesso, é porque lá atrás teve uma galera que apostou numa história totalmente louca, num outro planeta, etc., que a coisa aconteceu. E tem muita gente que pega um pouco do Star Wars, traz um pouco para a política, traz um pouco para a tua história de família, etc. Sabe, é muito, muito bacana nesse sentido. Então, para mim, Star Wars é a minha vida, faz muito parte, tá em casa. A minha esposa, que não conhecia, eu acabei fazendo ela conhecer muito. A minha filha nasceu agora, eu já visto ela de Star Wars, é uma coisa muito bacana para mim, eu gosto muito. O Star Wars, na verdade, ele, para mim, é a questão política dele, que eu acho muito interessante. A relação entre a Aliança Rebelde e o Império é algo muito real. Em todos os filmes a gente tem esse problema, né, para ser resolvido, é sempre um contra o outro.
e ao mesmo tempo tem a guerra nas estrelas, que tem as naves e tem os Jedi, tem a religião, e junta tudo, é uma sociedade que a gente pensa, poxa, a sociedade não existe. Ao longo da história você entra ali e fala, meu Deus, eu vivo isso, essa é a nossa sociedade. Então eu acredito muito assim que o mundo de Star Wars é um mundo incrível, com potencial de expansão e com anos igual ao nosso mundo. Então eu acredito que Star Wars assim, ele é um reflexo da política, é a arte imitando a vida, né? E vice-versa. Então eu acho que é basicamente isso, o que eu curto mais de Star Wars. Significa muita coisa pra mim. Foi uma coisa que me ajudou muito a virar um jovem padawan. Jovem padawan, que fofinho. Pra mim, Star Wars é tudo na minha vida, tanto é que passei pro meu filho, que hoje ele ama também Star Wars. Aqui na nossa casa é tudo Star Wars, a gente ama Star Wars. Assistimos todos os filmes, assistimos juntos desde que ele era pequenininho. E é uma filosofia de vida quase, eu acho. Sensacional. E é isso. Beijo, até mais. Bom, galera, esse aqui é o nosso Popcorn, o seu programa de cinema. Eu espero que vocês todos tenham curtido. Quero agradecer a todo mundo que participou, os fãs de Star Wars. E para quem for assistir Han Solo, os cinemas de Marília já estão exibindo o filme. Bom filme para vocês, viu? Aproveitem bastante. Então a gente se vê no próximo programa. Até lá, gente. Tchau!